pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as pesquisas realizadas a partir do referencial da sociologia. Como vocês sabem, há várias perspectivas a partir das quais se podem realizar pesquisas sobre crianças e educação. Algumas pesquisas utilizam o referencial da história, outras utilizam o referencial da psicologia, outras pesquisas utilizam o referencial da sociologia. E é sobre este último referencial, o da sociologia, que nós vamos falar na aula de hoje. Lembram o que é a sociologia? Bem, de forma geral, trata-se de uma ciência que estuda as sociedades humanas e os processos de interação entre os indivíduos. Um dos principais objetivos da sociologia é produzir conhecimentos para que se possa compreender a constituição dos processos sociais. O campo da sociologia, tal como o da psicologia, é organizado em áreas de interesse e atuação. Por exemplo, existe a sociologia geral, a sociologia do trabalho, a sociologia política, a sociologia da educação, entre outras. Mais recentemente, existe também a sociologia da infância. O que é a sociologia da infância? E o que a sociologia da infância estuda? Para a gente poder pensar um pouco sobre isso, eu pergunto: como é que a gente está entendendo a criança enquanto um ser social? De que modos as crianças participam da sociedade? Elas se tornam seres sociais, ou seja, elas precisam ser socializadas pelas instituições para que sejam seres sociais? O que vocês acham? Uma criança será parte ativa da sociedade somente depois que alguma instituição, como a escola, por exemplo, ou a família, socializar essa criança? Ou desde que nasce, ela é efetivamente parte ativa da sociedade? Bem, pessoal, a sociologia da infância considera que a criança é um ser social desde o seu nascimento. A sociologia da infância é uma área das ciências sociais que se preocupa em estudar as culturas e as relações sociais das crianças no presente, ou seja, os interesses da sociologia da infância são as crianças, mas a partir de si próprias, enquanto crianças, e não como um vir a ser adulto. Para a sociologia da infância, as crianças são entendidas como seres ativos na construção e na determinação das suas vidas e das vidas das pessoas que as cercam. Então, as crianças são vistas e tratadas pela sociologia da infância como atores sociais e não como meros objetos passivos que seriam socializados pelas instituições. Mas vamos explicar um pouquinho mais. Antes de a sociologia da infância se constituir num campo de pesquisa, a criança era entendida, pelos estudos sociológicos de forma geral, como um começo de ser, como uma pessoa que está se formando, que não existe ainda de forma completa. Criança é entendida não como uma obra realizada, mas como algo que está se realizando, em devir, como uma inteligência fraca, frágil, com faculdades muito limitadas e que não é capaz de se expressar. Por isso, é preciso que alguém se expresse por ela, bem de acordo com o sentido etimológico da palavra infância. Infans significa que não fala, que não tem a palavra. Esse entendimento estava de acordo também com a visão geral que os estudos científicos de toda a ordem tinham sobre as crianças, configurando o que se chama de visão adultocêntrica. São os adultos que dizem as verdades sobre as crianças. Eles é que devem falar por elas. Eis uma visão adultocêntrica. Dizer que a criança não era vista como um ator social não significa que ela não era um objeto de estudos científicos. Era sim. Acontece que, como a criança era, e em muitos casos ainda é entendida como um ser em falta, imatura, desprotegida, que precisa de correção e de proteção, quem deveria interpretar as suas necessidades? Os adultos. E esta é uma visão adultocêntrica de representar a infância, o adulto como centro dos estudos sobre as crianças. Vocês se lembram como se deu a constituição da infância moderna? Só para relembrar, na Idade Média, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. E na Idade Moderna, as crianças passaram a ser vistas como seres diferentes dos adultos. Pois bem, a concepção moderna de infância sugere que as crianças têm suas particularidades, suas necessidades próprias, seus interesses próprios e que isso deve ser considerado tanto
tanto na educação familiar quanto na educação escolar. Mas reconhecer que as crianças tinham características próprias não é o mesmo que reconhecer que elas tinham voz própria. Observem o que diz a professora Maria Isabel Buges em seu livro Infância e Maquinarias. A infância torna-se objeto do olhar do Estado e de um olhar científico, moral, religioso e até familiar, num quadro de múltiplas transformações sociais e políticas, mas, sobretudo, a partir do projeto do iluminismo. As crianças passam a ser vistas como seres diferenciados dos adultos. Mas são estes que as descrevem e interpretam seus desejos, suas necessidades, suas possibilidades intelectuais, seus limites. As crianças continuam sem voz e suas identidades são configuradas a partir de perspectivas e de interesses que espelham a vontade de poder de setores específicos da sociedade e de grupos particulares de adultos em cada momento histórico. Por muito tempo, entendeu-se a criança assim, como alguém que não tem voz. Ou seja, antes da sociologia da infância, a grande maioria dos estudos sociológicos não via a criança como um ser social, mas sim como um ser que se tornaria social por meio das instituições. A análise da vida cotidiana das crianças se reduzia à socialização delas dentro das instituições, em especial a família e a escola. Com a emergência da sociologia da infância, as crianças passaram a ser entendidas como atores sociais. Portanto, pessoal, o objeto deste campo de saber é a criança vista como alguém que participa das trocas, das interações e dos processos de ajustamento que transformam as sociedades. A criança passou a ser vista, então, como alguém que integra um grupo social, o grupo das crianças, e que deve ser considerado em si mesmo enquanto crianças e não enquanto futuros adultos. As pesquisas no campo da sociologia da infância. As pesquisas realizadas a partir do referencial da sociologia da infância são recentes. Em 1989, aconteceu a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, promovida pela Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A partir desta convenção, houve um aumento de estudos que começaram a apontar a importância de se considerar o papel ativo das crianças como atores sociais e participantes da sociedade. Esses estudos começaram a considerar a infância como uma categoria dentro do campo sociológico, tal como outras categorias, como o gênero, a classe social, etnia. Mas o que é uma categoria para os estudos sociológicos? Categoria pode ser entendida como um conjunto, nesse caso de pessoas, que possuem muitas características comuns e podem ser abrangidas dentro de um mesmo grupo, por sua idade, ou por seu sexo, ou por sua condição econômica. Por isso, no interior dos estudos sociológicos, existem a categoria de gênero, a categoria de classe social, de etnia e agora também a categoria geracional. É a partir desta categoria geracional que as crianças são analisadas pelos estudos sociológicos como um grupo social distinto. Categoria geracional porque considera as gerações, tem por base as idades das pessoas, classifica as pessoas em grupos de acordo com as suas idades. E antes, as crianças não eram estudadas pela sociologia enquanto um grupo distinto, ou seja, enquanto uma categoria separada das demais. E a sociologia da infância fez isso acontecer, ou melhor, está fazendo isso acontecer. Está realizando pesquisas e estudos sobre as crianças, entendidas como uma categoria que deve ser considerada em sua própria idade. E foi assim que a sociologia da infância nasceu, com esse reconhecimento de que a infância é uma categoria dentro do campo sociológico. Sabem quando isso aconteceu? Somente em 1990, no Congresso Mundial de Sociologia. Foi ali que foi instituída a sociologia da infância como uma corrente, como uma área de estudos dentro da sociologia. Como essa área de estudos é bastante recente e foi inicialmente configurada por sociólogos de língua francesa e por sociólogos de língua inglesa,
há poucas referências de amplos estudos realizados na América Latina. Mas aqui no Brasil, as pesquisas da sociologia da infância têm aumentado em quantidade e em diversidade de análises. Alguns professores de universidades brasileiras ou estudantes de mestrado e doutorado passaram a se ocupar deste tema, mesmo que de forma ainda um pouco dispersa. Atualmente, aqui no Brasil, algumas pessoas têm se destacado por realizarem pesquisas na área da sociologia da infância. Vamos conhecer algumas dessas pessoas que têm dado importantes contribuições. Por exemplo, a professora Ana Cristina Coll Delgado, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e a professora Fernanda Miller apresentam um dossiê que se chama Sociologia da Infância, Pesquisa com Crianças, da revista Educação e Sociedade da Unicamp. Esse dossiê, publicado em 2005, reúne importantes pesquisas da sociologia da infância no cenário internacional e também importantes artigos de pesquisadores brasileiros. Esse dossiê é, então, uma referência para nós na área da sociologia da infância. Além dessas duas professoras, destacam-se também a professora Jucirema Quinteiro, do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Infância, Educação e Escola, e a professora Ana Beatriz Cerizara, do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação de 0 a 6 anos, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Entre vários outros estudiosos do Brasil que se ocupam com a sociologia da infância, também se destacam os professores da UBRA, Márcia Rosa da Costa e João Paulo Poli. Estes professores desenvolvem uma pesquisa que se chama Os Sistemas de Significações e a Cultura na Produção Social da Infância. Essa pesquisa da professora Márcia e do professor João Paulo tem como referência central as ideias do alemão Norbert Elias, cuja principal obra se chama O Processo Civilizador, uma História dos Costumes. O sociólogo Norbert Elias. Vocês já ouviram falar em Norbert Elias? Ele não é especificamente do campo da sociologia da infância, mas as ideias dele em muito contribuem para os estudos que são realizados nessa área, exatamente pelo entendimento que este autor tem de sociedade. Vocês saberiam me dizer o que é sociedade? Como podemos conceituar sociedade? Já pensaram nisso? Nós vivemos em sociedade, constituímos nossas formas sociais de viver, mas como poderíamos definir sociedade? O sociólogo Norbert Elias diz que a sociedade deve ser compreendida como uma rede de interdependências. Mas o que é uma rede de interdependências? Para a gente entender melhor isso, vamos a um exemplo bem bobo, mas que pode ajudar. Pensem numa rede. Uma rede de pesca, uma rede usada nos jogos de vôlei ou futebol, uma rede de dormir, por exemplo. O que eu quero é que vocês pensem no formato de uma rede. A rede é formada por um conjunto de pontos que se comunicam entre si, pelo entrecruzamento dos fios. É uma trama de fios. Agora, imaginem a sociedade entendida como uma rede, que é configurada por inúmeros tipos de relacionamentos, formando uma teia humana, onde o espaço de atuação de cada integrante é muito bem circunscrito, é muito bem localizado, mas os integrantes estão entrelaçados, há uma interligação entre eles. É mais ou menos assim que Elias entende a sociedade, dizendo que os sujeitos vivem em associações e, portanto, constituem teias de interdependência ou configurações de muitos tipos, como famílias, escolas, cidades, estados. Mas essas configurações não são singulares, não existem sozinhas, não são isoladas umas das outras, elas formam a rede. Além disso, essas configurações que se estabelecem são construídas e reconstruídas o tempo todo e devem ser entendidas como processuais. Trata-se de um processo de construção e reconstrução, ou seja, não há um início ou um fim de cada configuração, família, escola, cidade. Trata-se de uma cadeia de relações que se configuram ao longo do tempo.
A professora Márcia Rosa da Costa diz que as ideias de Elias são de extrema importância para as pesquisas com as crianças, porque desde o momento em que elas nascem, já estão fazendo parte de uma configuração social. Desde seu nascimento, já estão inseridas numa cadeia de relações culturais, nessa rede de relações. Para a gente entender um pouco melhor essas ideias, observem uma frase de Norbert Elias. Falamos do indivíduo e do seu meio, da criança e da família, do indivíduo e da sociedade, ou do sujeito e do objeto, sem termos claramente presente que o indivíduo faz parte do seu ambiente, da sua família, da sua sociedade. Olhando mais de perto o chamado meio ambiente da criança, vemos que ele consiste primariamente noutros seres humanos, pai, mãe, irmãos e irmãs. Essa ideia foi retirada do livro que se chama Introdução à Sociologia. Agora observem outra frase de Elias que tem a ver com essa que acabamos de mostrar, mas que está num outro livro que se chama A Sociedade dos Indivíduos. Vejam. Essas relações, por exemplo, entre pai, mãe, filho e irmãos numa família, por mais variáveis que sejam em seus detalhes, são determinadas em sua estrutura básica pela estrutura da sociedade em que a criança nasce e que existia antes dela. São diferentes em sociedades com estruturas diferentes. Essas duas ideias de Elias nos ajudam a entender melhor a criança como um sujeito social, imersa nas teias sociais, fazendo parte de um processo histórico. Dessa forma, a gente pode entender melhor também o pressuposto básico da sociologia da infância, de que as crianças não são objetos passivos socializados pelas instituições, mas que elas próprias participam da construção dos fatos sociais como atores sociais. Outros teóricos. Além de Elias, alguns outros teóricos que se dedicam mais especialmente ao estudo da sociologia da infância têm servido de referência para as pesquisas realizadas aqui no Brasil, como, por exemplo, Régine Sirota, que é do Instituto de Pesquisas Pedagógicas na França, e o William Corsaro, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Um outro autor cujas ideias são bastante utilizadas nos estudos brasileiros é o professor Manuel Jacinto Sarmento, do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, em Portugal. Culturas da infância. O professor Manuel Jacinto Sarmento tem se ocupado em estudar o que ele chama de culturas da infância. E o que significa culturas da infância? Vamos partir da ideia de que culturas são formas de vida das pessoas. Nesse caso, culturas da infância são as formas como as crianças vivem, as atividades que elas realizam no seu dia a dia, as rotinas do seu cotidiano, os brinquedos e as brincadeiras das crianças, os programas de televisão a que elas assistem, as músicas que elas escutam, os lugares onde elas costumam ir, enfim, as coisas que as crianças fazem no seu dia a dia. Esse conjunto de coisas que as crianças fazem constitui a sua cultura. Como essas coisas não são as mesmas para todas as crianças, então a gente não pode falar em uma cultura da infância, mas sim em culturas da infância, no plural e não no singular, porque há mais de uma forma cultural infantil. As culturas da infância são, então, um conjunto de ações das crianças, um conjunto dessas coisas que as crianças realizam, um conjunto de coisas que é estável, que é recorrente, que pode se constituir numa cultura. Mas essas culturas da infância não são espontâneas, ou seja, elas têm a ver com as relações estabelecidas entre crianças e adultos e as crianças entre si. Como vocês podem perceber, a gente só pode entender as culturas da infância se a gente também entender a criança como alguém que vive efetivamente os processos sociais, que não é simplesmente um produto da sociedade, mas que também produz as formas sociais de viver. É por isso que o professor Sarmento diz que entender as crianças como atores sociais significa também romper com uma série de interpretações propostas por pesquisas científicas já estabelecidas
que veem a criança como vivendo uma fase de transitoriedade e de dependência. O professor Sarmento destaca a psicologia do desenvolvimento como uma das áreas científicas que mais tem contribuído para perpetuar essa representação da criança como incompleta e que, por possuir formas de pensamento consideradas como imperfeitas, precisaria ser acompanhada em suas etapas de desenvolvimento. A sociologia da infância não concorda com esta ideia, tenta romper com essa ideia. Portanto, o principal esforço teórico da sociologia da infância consiste numa mudança de perspectiva, desconstruindo as ideias pré-estabelecidas. Mas vejam, desconstrução não significa destruição. Desconstruir uma ideia não é destruir essa ideia. A desconstrução tem a ver com exercitar novas formas de pensamento, entendendo algumas ideias e algumas práticas não como verdades únicas e absolutas, mas como algo que pode ser repensado, questionado e não como significados transcendentais. Sabem o que são significados transcendentais? Tem a ver com aqueles significados que são vistos como legítimos e que, por isso, servem de justificativa para tudo o que o cerca. Por exemplo, o entendimento de que a criança é frágil, incompetente, dotada de pouca razão e, por isso, naturalmente dependente do adulto, é visto por muitos pesquisadores da infância como um entendimento transcendental, que não precisa ser questionado, que nunca está errado. E a partir desse entendimento são realizadas várias pesquisas sobre as crianças. Acontece que a sociologia da infância não parte desse entendimento. Ela faz a crítica ao próprio entendimento, que para este campo do saber deixa de ser transcendental. Para o campo da sociologia da infância, as crianças não são objetos manipuláveis. Elas são capazes de fazerem suas próprias interpretações da sociedade, dos outros e de si próprias, de pensamentos e de sentimentos. Elas fazem isso tudo e de modo diferenciado dos adultos. Por isso, as crianças são dotadas de um sentido próprio, que não deve ser visto como inferior ou déficit. Como diz o professor Sarmento, esse sentido próprio é pertinente e adequado ao contexto de vida das crianças. O desafio da sociologia da infância está em compreender essas formas culturais das crianças, as formas como elas interpretam a si e aos outros. Mas para que se possa entender isso, é preciso desconstruir muitas das bases teóricas nas quais as crianças foram historicamente estudadas. Há uma lógica que estrutura as culturas adultas. As culturas da infância estruturam-se sobre uma lógica diferente, mas que não significa que é inferior. Observem o que diz o professor Sarmento. Para as crianças, no âmbito do jogo simbólico, o objeto referenciado não perde a sua identidade própria e é, ao mesmo tempo, transmutado pelo imaginário. A criança veste a personagem da mãe, do bebê, do médico ou do cientista maluco sem perder a noção de quem é e transforma os objetos mais vulgares nos mais inverossímeis artefatos. A caixa de cartão no automóvel, o lápis de cera no batom, uma caixa de bolachas no tesouro escondido dos piratas. Do mesmo modo, a criança funde os tempos presente, passado e futuro numa recursividade temporal e numa reiteração de oportunidades que é muito própria da sua capacidade de transposição no espaço-tempo e de fusão do real com o imaginário. Certamente, vocês já presenciaram situações de crianças em jogo simbólico. Inicialmente, numa visão adultocêntrica, pode parecer que quando a criança está em atividade de jogo simbólico, ela está sendo ilógica, porque nessa situação a criança parece apresentar uma forma de pensamento que é diferente do pensamento adulto. Mas isso é uma capacidade da criança e não um déficit dela. Vamos ver mais um trecho do professor Sarmento. A alteração da lógica formal não significa que as crianças tenham um pensamento ilógico.
Pelo contrário, essa alteração, estando patente na organização discursiva das culturas da infância, especialmente no que diz respeito ao jogo simbólico, é coexistente com uma organização lógico-formal do discurso, a qual permite que a criança simultaneamente navegue entre dois mundos, o real e o imaginário, explorando as suas contradições e possibilidades. Essa ideia do professor Sarmento nos faz pensar que as crianças podem não ter um pensamento ilógico, como supõe o discurso moderno sobre a infância. O que elas têm é uma capacidade de viajar entre o mundo dito real e o mundo dito imaginário, mas não significa que o pensamento das crianças seja ilógico. Existe uma lógica que estrutura o pensamento das crianças, que é diferente da lógica dos adultos. Essa capacidade que as crianças têm do jogo simbólico altera os princípios lógicos dos adultos. Mas quem disse que os princípios lógicos dos adultos são os únicos que valem? São os mais legítimos, são os verdadeiros e ponto final? Os próprios adultos. Mas percebam como até mesmo alguns adultos subvertem esse princípio da lógica adulta que se diz racional, que tem uma sequência no tempo. O professor Sarmento nos apresenta um bom exemplo disso. A linguagem poética, que é construída por adultos, mas que subverte os princípios da lógica adulta. A linguagem poética dá significado às coisas do mundo, subvertendo, desequilibrando essa lógica adulta, perturbando a ordem dessa lógica adulta. E da mesma forma fazem as crianças. Metodologias das pesquisas. A gente já sabe que a sociologia da infância considera as falas das crianças, as suas formas de expressão e de pensamento. É por isso que os pesquisadores que realizam os seus estudos a partir deste referencial, da sociologia da infância, eles dizem que as falas das crianças são elementos fundamentais para a compreensão das culturas infantis. Ou seja, as pesquisas deixam de ser sobre as crianças e passam a ser pesquisas com as crianças. Não é sobre elas, mas é com elas, utilizando as falas delas, as formas de expressão infantil. Isso modifica, então, as metodologias de pesquisa. E o que são metodologias de pesquisa? Referem-se aos modos como as pesquisas são realizadas, o conjunto de métodos, técnicas e instrumentos de coleta e análise de dados adotado para se realizar uma pesquisa, a fim de que se possa entender e dar sentidos a universos sociais e culturais entendidos como diferentes. Os pesquisadores da sociologia da infância, de forma geral, defendem que os estudos investigativos sejam realizados com base na etnografia. E o que é etnografia? É uma metodologia de pesquisa que, de forma geral, se baseia no contato intersubjetivo entre o pesquisador e o grupo social que está sendo pesquisado. A importância da etnografia está na aproximação que ela permite entre o pesquisador e o pesquisado. De forma geral, parece que a etnografia ajuda a melhor retratar as culturas. E no caso das pesquisas da sociologia da infância, a etnografia estaria contribuindo para um trabalho de campo sobre as culturas das crianças, reconhecendo que as culturas infantis são tão respeitáveis como qualquer outra. Um estudo de base etnográfica considera os significados que as crianças atribuem às suas práticas culturais e não necessariamente os significados que os adultos atribuem às coisas que as crianças fazem, mas o que elas mesmas pensam sobre si e sobre os outros. É claro que não é tão simples assim, porque, como diz a professora Márcia Rosa da Costa, as crianças são o único grupo etário que não realiza pesquisas. A professora Márcia diz que nós não temos como fugir a uma interpretação adulta do que são as vidas das crianças. Por isso, é preciso que estejamos atentos às interpretações que são feitas daquilo que as crianças dizem. Ao mesmo tempo em que as investigações da sociologia da infância tentam buscar junto às crianças, com as crianças, os elementos de pesquisa, os dados da pesquisa, essas mesmas investigações correm o risco de reduzir as contribuições das crianças, efetuando análises simplistas ou pouco cuidadosas. Isso mostra o quanto é difícil essa questão da metodologia de pesquisa na área da sociologia da infância.
Para além dessas questões metodológicas, as pesquisas realizadas a partir do referencial da sociologia da infância contribuem para o trabalho das professoras e dos professores, na medida em que essas pesquisas sociológicas com as crianças se empenham em fazer análises diferentes das que são feitas em outras pesquisas sobre as crianças. As pesquisas sobre as crianças são muito utilizadas nos cursos de pedagogia, por exemplo, mas as pesquisas com as crianças podem contribuir para que sejam feitas novas e diferentes interpretações pedagógicas sobre os fenômenos educativos, porque passam a entender a criança como alguém que pode ser ouvida nas pesquisas, como alguém que tem opiniões que podem ser consideradas nas pesquisas. Para finalizar a aula de hoje, só mais uma observação. Nós falamos sobre o referencial da sociologia da infância, o que essa área estuda, quais são os preceitos básicos dessa área. A gente sabe como a sociologia da infância surgiu, mas no decorrer dessa aula, vocês chegaram a se perguntar por que a sociologia da infância surgiu? Vocês já sabem como ela surgiu, mas sabem por quê? Quais são as condições que permitiram que essa área surgisse? Pensem na situação da infância contemporânea, nos modos de vida das crianças de hoje, nas formas como as crianças de hoje são representadas. Isso tudo tem a ver com a formação da sociologia da infância. Como diz o professor Sarmento, a entrada das crianças na primeira página dos jornais e o progressivo interesse da sociologia pela infância não são fenômenos que caminham separadamente. Isso tem acontecido simultaneamente. Quanto mais se fala em novas culturas da infância, mais a sociologia se volta para as crianças, questionando as promessas que a modernidade não cumpriu com relação às crianças. E as novas infâncias que estão se configurando nas nossas sociedades contemporâneas continuam se reinventando. Várias coisas fazem parte dessa reinvenção. Várias coisas estão implicadas nesse processo de reinvenção da infância. Por exemplo, os estilos de vida de crianças e adultos, as práticas culturais que eles realizam, as relações econômicas, as variações demográficas, as políticas sociais, enfim. Mas as variações demográficas e as políticas sociais para a infância são temas já para uma outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que as ideias da sociologia da infância tenham mexido um pouco nos preconceitos que todos nós temos. Pessoal, na aula de hoje nós temos 4 dicas de estudo. Infância e Maquinarias, da professora Maria Isabel Buges, publicado pela editora DPIA. Introdução à Sociologia, de Norbert Elias, editado pela editora Braga. A Sociedade dos Indivíduos, também de Norbert Elias, publicado pela editora Jorge Zahar. E o dossiê Sociologia da Infância, Pesquisas com Crianças, publicado na revista Educação e Sociedade, de número 91. Essa última dica de estudo é a mais importante da aula de hoje. Para quem quer saber mais sobre as discussões da sociologia da infância, não pode deixar de ler o dossiê que foi publicado pela revista Educação e Sociedade. Bons estudos! Na aula de hoje, estudamos as perspectivas de pesquisa sobre crianças e educação, o referencial da sociologia. A área da sociologia da infância entende as crianças como seres ativos que são capazes de fazer as suas próprias interpretações do mundo e de determinarem as suas vidas e as vidas das pessoas que as cercam. As pesquisas da sociologia da infância consideram que as falas das crianças, as suas formas de pensamento e de expressão são legítimas e são, portanto, elementos fundamentais para a compreensão das culturas infantis.